A continuação da última cena de Winterfell, primeiro episódio da 8ª temporada, que é o Jaime chegando lá, vendo o Bran e tendo que passar por uma espécie de julgamento da rainha. Querendo ou não, ele faz parte da família que ocasionou a morte do Ned Stark. Sim. Com a Sansa lá olhando e tudo que aconteceu Isso. com a Arya, e tá todo mundo lá, e eu não sei o que ele esperava. A única pessoa... Tá, tem o Tyrion lá, Sim. a favor dele, mas eu não acho que o Tyrion vai ter muita coragem de defender tanto ele. A pessoa que tá lá, que estaria do lado dele, seria a Brienne. Eu acho que é a única pessoa que pode defender ele. Que pode defender ele, que teria coragem de defender ele, seria a Brienne, porque vê a Sansa sempre muito sã, a única pessoa sã nessa série de TV, que a Daenerys diz que ele não deveria ter confiado na Cersei, que o Misa acha que é o Jaime, eu acho que ela tá falando do Tyrion. Tormund em Winterfell, avisando o Jon que o exército dos mortos-vivos já tá quase lá, e ele se preparando pra guerra, que a gente deve ver só no 3º episódio, não... Com certeza. Oi pessoal, tudo certo? Bem-vindos de volta às nossas reviews da 8ª temporada de Game of Thrones. Hoje a gente tá aqui pra falar do 2º episódio da temporada. E antes de a gente começar, vamos só relembrar do nosso cronograma. Hoje tá saindo nossa review do episódio. Terça-feira de noite sai a nossa mini review do teaser, porque tem muita gente que não gosta de ver o teaser antes de ver o episódio. Então a gente prefere não falar do teaser na nossa review e fazer um vídeo separado. E na quinta-feira tem o essa aqui, ler os seus comentários, então não esqueçam de sempre deixar os comentários de vocês sobre o episódio e as teorias de vocês. E estreando esse mês, nós temos uma série de vídeos especial para os nossos apoiadores, que é a nossa reação aos episódios. Os melhores momentos Os do melhores episódio. momentos da nossa reação ao episódio, que a gente vai sempre gravar e postar lá no nosso Apoia-se. Então se você Toda quer ser segunda-feira. apoiador, quer ver os nossos vídeos de reação, vai lá no apoia.se/canal SideQuest e considere nos apoiar pra ter acesso a esse material exclusivo, tá bom, pessoal? Vocês confirmem um sneak peek agora aqui. Por favor, não. Não! Vamos falar então desse episódio que eu gostei bem mais do que o primeiro, Tá, ok. apesar de seguir na mesma vertente que o primeiro episódio. Eu, pra ser justo com o primeiro episódio, que eu critiquei porque ele foi muito enrolado, que ele não apressou as coisas, esse episódio fez exatamente a mesma coisa que o primeiro. E o pior de tudo, ele foi extremamente previsível, porque foi exatamente aquilo que a gente já tinha falado no nosso preview, de como ele seria. Ele seguiu exatamente a mesma estrutura, então eu não posso criticar o primeiro episódio porque ele fez isso, e não criticar o segundo que fez a mesma coisa, porque os mesmos fanservices, as mesmas DRs que eles fizeram, as mesmas enrolações que eles fizeram, teve nesse episódio. A gente tá a 4 episódios do fim da temporada. Eu acho que eles tinham os elementos certos pra esse episódio. Eles tinham todos os elementos certos. Eles só não usaram eles nas doses certas. Eu acho que eles fizeram muito rápido o julgamento do Jaime, muito rápido todas as questões de estruturação da guerra, sabe? Como é que tu chama? A estratégia, debater a estratégia do que eles iam fazer, e muito tempo de um personagem falando com outro personagem. Sim. Foi mais de 50% do episódio de um personagem numa sala, aí entra um personagem nessa sala e conversa com ele, aí entra outro personagem nessa sala e conversa com ele, aí a gente pula pra um personagem sentado num lugar e aí entra um personagem pra falar com ele, aí entra outro personagem pra falar com ele, aí a gente pula pra outro lugar onde tá parado um personagem, entra um personagem pra falar com ele. Repete, de novo, inicia, repete. Eles não conseguem fazer setup de cenas diferentes que não seja o personagem parado, olhando pro nada, e entra um outro personagem e eles começam uma conversa. A gente viu o Jaime fazendo isso com o Bran, a Dany fazendo isso com o Jon, a Arya fazendo isso com o Cão de Caça, depois o Gendry fazendo isso com a Arya, sabe? Tipo, repetição da mesma coisa. Eu acho que tem momentos ali que são muito necessários, porque todo mundo queria ver o Jaime e a Brienne de volta, porque eles têm uma química ótima. E eu acho que a cena dele conversando com ela nos campos, que a cena do Jaime conversando com o Tyrion, finalmente eles se reencontrando, eu acho que foram bem emocionantes, porque eu acho que o Nikolai Coster-Waldau é um dos melhores atores da série, e eu acho que ele foi bem escrito, mas eu acho que o setup das cenas que eles não conseguem dar
parece repetitivo, é sempre a mesma Foi coisa, muito sempre a mesma repetitivo. coisa, sempre a mesma coisa. Eu acho assim, ó, eu acho que ele não. Eu vou dizer que eu não gostei muito do que aconteceu com ele. Eu acho que ele deixou de ser um personagem que no começo era um personagem, vamos dizer assim, abre aspas, fecha aspas, vilão normal de história, desse tipo de história, um vilão chapado desse tipo de história, que só tem uma personalidade, pra ele virar um mocinho chapado dessa história. Porque, tipo, ele não tem mais nenhum tipo de personalidade, ele não tem mais nenhum tipo de vontade própria, ele só é um cara extremamente chateado, ou triste, ou enfim, querendo se redimir o tempo inteiro. Que eu entendo que é um processo que ele precisa porque ele passou e tal, mas eu queria que fosse um pouco mais dinâmico, que ele tivesse um pouco mais daquela acidez que ele tinha. Eu acho que não faz um pouco de falta aquela arrogância dele, que era uma coisa boa. Mas eu vi essa escolha dele de ir pra Winterfell e se juntar a eles como uma questão de eu estou me livrando de fazer sempre o que os outros querem. Sim. Agora eu vou lutar Não tem pelo problema. que eu acho. Concordo. E é isso que ele usa como argumento quando a Daenerys vai lá e diz pra ele que, tipo, eu e meus irmãos, a gente conversava sobre o que a gente ia fazer quando a gente tivesse o homem que matou seus pais na frente, que era um tempo de guerra, eu tava fazendo o que era preciso pra salvar a minha família e o meu reino. E eu não vou me desculpar por isso. Sim, Sabe? exatamente. Simples, curto e grosso. E tá certo. E daí eu acho que a questão dele falar com a Brienne, falar pra ela que... admitir pra ela que ele não é mais o soldado que ele costumava ser, então ele adoraria... Ele se sentiria honrado de servir abaixo dela. Eu acho que isso mostra uma outra faceta do personagem, da humildade dele. Só que aí... E dele pedir desculpas pro Bran também. Sim, apesar de, tipo, ele não precisava pedir desculpas pro Bran. Não. O Bran não contou pra ninguém e ele não ia contar pra ninguém. Então ele podia fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas ele pediu desculpas. Não, mas acho que isso é uma coisa que ele deve. Acho que é uma coisa que ele. Porque desde que ele fez aquilo, por mais que ele tenha feito aquilo naquele momento, ele se sentia culpado por ter feito aquilo. Ele precisava botar aquilo pra fora e precisava pedir desculpa pro Bran de qualquer jeito. Felizmente o Bran não tava nem aí, o Bran não tá mais nem aí. Sim, e eu gostei daquela cena por quê? Porque falou de uma coisa que os fãs estavam debatendo e que a gente tava debatendo também. Que é se o Jaime não tivesse empurrado o Bran, ele não teria virado Eu seria Brandon Stark. Exatamente. Ele diz, eu seria Brandon Stark e você não seria o homem que você é. Então, aquele momento não mudou só o Bran, mudou o Jaime também e a gente viu ele como ele tá agora. Exatamente. A única coisa que eu acho é o seguinte, ele é diferente da Brienne em alguns aspectos. A Brienne é uma ótima lutadora, ela não é uma boa estrategista e ela nunca comandou um exército. O Jaime, ele não é mais um bom lutador, mas as qualidades dele como estrategista, as qualidades dele como uma pessoa que sabe comandar um exército, que sabe fazer um cerco numa cidade e fazer com que ninguém morra e conseguir derrubar aquele cerco e conquistar um castelo como ele fez e já mostrou em outras temporadas, eu acho que esse é um tipo de conhecimento que precisava ser mais destacado nesse episódio. Ele não vai lutar, talvez ele não vai lutar muito bem, mas ele pode muito bem comandar um exército e comandar alguma estratégia de batalha naquilo ali. Só que daí a gente conta com o fato de que a Dany não confia nele. Apesar da Brienne ter, sabe... A Dany, obviamente, não confia nele. Ele tava no Ele tava conselho lá de batalha. e ele disse alguma coisa, mas... Ele tava no conselho de batalha, exatamente. Ele eu foi não o sei único como que é falou. que seria a inserção dele mais Mas quem comanda os extensivamente. exércitos ali seria o Jon. O Jon é que tava responsável pela questão militar. E ele disse, cada mão que a gente tem aqui pra ajudar é melhor. Inclusive, se a gente colocar em panos em nível igual, o Jon é um pior estrategista do que o Jaime. Porque o Jaime, ele perdeu na batalha do Murmúrio, mas ele ganhou outras batalhas. Então ele tem mais experiência e mais cacife que o Jon pra comandar um grupo. Então, né, vamos ser sinceros neste ponto. Eu acho que não foi bem destacado esse ponto. E, enfim, sobre o Jaime eu acho que é isso. E o julgamento realmente foi extremamente curto, foi extremamente insosso. Porque, como eu já disse na preview também, a gente não pode ficar superestimando esses roteiristas, eles são extremamente simplistas naquilo, e eu acho que esse episódio teria sido melhor se tivesse sido um episódio de 1h30, juntando o primeiro e o segundo episódio. A gente teria limado algumas partes, por exemplo, a parte que eles cantam é uma parte bonita? É uma parte bonita, mas é uma parte que literalmente parece que os roteiristas não sabiam mais o que fazer, e se agora, o que a gente faz? Que a gente pode cantar? Eles botaram uma música porque pra cantar. Porque as pessoas acham que é emocionante quando aparece eles cantando, e daí a gente Algumas mostrando cenas do coisa. E foi, durante alguns episódios foi. Essa batalha de Blackwater Bay tem uma cena linda, assim. Reigns of Castamere tocando e eles matando o Robb é uma cena maravilhosa também.
Exatamente. E a cena da guriazinha com o rosto queimado pra lembrar os soldavos da Shireen. Não era uma cena necessária também. Não faria falta. Tem várias cenas ali que não fazem falta. Exatamente. A cena do Barrington eu concordo contigo. Eu concordo que eles fizeram os episódios longos demais. Pra agradar os fãs, porque eles já vão fazer só 6 episódios. E daí eles ficam enfiando coisas que não são necessárias pro nosso entendimento, pra história, pra mover o plot, pra nada, sabe? Tipo, aquilo ali não foi necessário pra nada. A gente vai ter um callback, a gente vai ver aquela guria depois. Provavelmente ela vai significar morrendo. Alguma coisa? Provavelmente a gente vai ver ela morrendo nas criptas lá. Porque eu acho que a gente não precisa que o Sordavos veja uma menina com o rosto queimado pra lembrar da Shireen. Ele nunca vai esquecer a Shireen. É pra gente lembrar que ele lembra. É pra gente lembrar que ele lembra, exatamente. E daí, tipo... Enfim, esse é o problema, tipo, eu acho que porque eles têm essas duas grandes batalhas, eles querem dedicar episódios específicos pra essas duas batalhas, eles têm esse monte de enrolação no meio, que eles vão tentar jogar todos os elementos que eles têm, porque a gente não teve nem King's Landing nesse episódio, né? Não sei se eu sinto falta de King's Landing, eu tô com medo de ir pra King's Landing de novo, então fica um pouco difícil. Teve a volta do Theon também. Teve uma coisa que a gente não comentou, que foi bem no comecinho do episódio também, que é a Sansa e a Daenerys acertando os pontos entre delas. aspas. Vamos dizer, parou num momento muito tenso que eu queria ter visto como é que ia continuar aquela história, porque a Sansa botou o dedo dentro da ferida. Sim. A Daenerys queria conversar relacionamentos e a Sansa queria conversar e o norte. A Sansa queria saber como é que ia ser a vida depois da batalha. Exatamente. Ela não quer ali ficar de... vamos ser amiguinhas, sei lá, cunhadinha. Como eu te amo, cunhadinha. Ela quer saber o que vai acontecer com o povo dela. Porque eles disseram que eles nunca mais iam se curvar pra outro rei, porque eles só tomaram no cu. E ela tá mais do que certa de fazer isso. E aí a Daenerys já fica com a cara feia. Sabe? Porque ela tem que ser rainha dos 7 reinos. Ela não pode... É o direito dela. É direito dela. Ela tem que ser rainha dos 7 reinos. E daí ela fica ali no meio entre a Sansa e o Jon. E a gente tem aquela conversa das duas, inclusive, falando do Jon ali, ela dizendo que, tipo, tentando convencer ela que ela não foi ela que manipulou o Jon, e sim o Jon que manipulou ela. Mas a gente sabe que não é bem assim. Ela também precisava do exército ela não deles. ia. E ela precisava do exército deles porque ela sabia que precisava de mais gente, só os Unsullied não iam ser suficientes. E, enfim, não tem mais nenhum exército no resto dos 7 reinos mesmo, todo mundo morto praticamente. Tivemos também a volta do Theon Greyjoy, no momento ok. Legal, bom que tu tá aqui, a gente sabe que tu tá. Vai proteger o Bran. Foi bastante emocionante pra Sansa, eu não achei que fosse tão emocionante pra Sansa. Tudo bem, ele salvou ela e daí tal, aquela cena deles dois se olhando durante a música, achei meio, pelo amor de Deus, não criem romance entre a Sansa e o Theon. Foi um pouquinho forçado ali, mas eu entendo. A Sansa, se ela tá se importando tanto com o povo dela, ela vai saber que ela vai ter que se casar com alguém importante. Não, mas ela mas não vai ter romance. Eu espero que não. Eu tava enganado. Eu já tava enganado quanto ao chip do Gendry e da Arya. E a gente já vai falar disso, porque foi traumatizante. Mas eu acho que a Sansa e ele, eu acho que... Eu tenho essa impressão que não. Eles não vão tocar adiante. Não tem como. Espero também. Não tem como. Pelo amor de Deus, não tem como. Não quero. Obrigada. O que mais? Os nortenhos chegando? Não. Uma cena que eu queria ter visto e que eles cortaram, que eles podiam ter substituído por uma das várias cenas inúteis desse episódio, é do Bran contando a história do Corvo de 3 Olhos. Bem mais interessante. Eu queria muito saber sobre a história dos outros corvos. Eu também queria saber. De tudo que ele sabe, de tudo que ele pode contar, né? Porque talvez ele não possa contar tudo, mas alguma coisa. E aquilo é uma coisa interessante. Aquela é uma coisa interessante, uma parte da mitologia deles que seria bem mais interessante a gente saber do que a maior parte dessas conversas fiadas que teve. Com certeza, porque a gente tem aquele pequeno tidbit do Bran dizendo que ninguém nunca tentou parar o Rei da Noite com dragões. Faz sentido. Sabe? E eu quero saber mais, eu quero ouvir o Bran falando sobre a história dele, não só ele dizendo... Eu não sinto mais nada. Eu não sou mais quem eu sou. Explica um pouquinho mais, fala um pouquinho mais sobre essa tua experiência. E me deu a entender que eu acho que o Tyrion vai ser um dos que vai sobreviver. Porque ele conhecendo essa história, eles falam muito sobre a questão de que a gente não pode matar a gente, perder nossas memórias, perder a nossa história. Então me deu a entender que tipo, o Tyrion vai sobreviver e vai contar essa história, vai passar adiante essa história, principalmente a história do Bran, que eu acho que é essa parte mais mitológica, que parecia uma coisa absurda e tá realmente acontecendo com uma pessoa.
E eu também tava gostando bastante daquela cena deles na lareira, até aparecer o Tormund e os Soldados. Daí eu acho que se fosse só Jaime, Tyrion, Brienne e Podrick, eu acho que seria uma dinâmica, uma conversa bem interessante. Mas aí entrou o Tormund querendo falar porque que ele tem o nome de Giant's Bane. Foi divertido, eu acho divertida a cena. Mas é ridícula, mas é divertida. Mas daí deu uma forçadinha, deu uma esticada demais ali, que eu acho que não precisava. A gente teve a cena daí do Beric Dondarrion, que eu acho que foi completamente desnecessária, nada a ver. Não adicionou nada, só a Arya foi ali, sentou, falou 3, 4 palavras e foi embora. E a Arya foi talvez a coisa mais escrota que podia ter acontecido nesse episódio. Primeiro falar que era uma lança mesmo. Era né? uma lança. Era uma lança que ela queria que o Gendry fizesse pra ela, porque ela quer tentar matar o Rei da Noite, obviamente, porque ela viu várias faces da morte, agora ela quer ver essa. Ele falou pra ela que ele é um bastardo Baratheon, que é uma coisa que ela não sabia também. Tá todo mundo fazendo revelações bombásticas que os outros não sabiam nesse episódio. E aí, é o que a gente já imaginava que ia acontecer. Cara, mas eu não pensei que ia ser tão brutal assim a cena. Tipo... Que ia ser tão explícito? Não, sei lá, foi desnecessário aquilo ali. Eu não sei, foi errado, foi muito errado aquilo. A gente ainda vê a Arya como aquela criancinha da primeira temporada. Tipo, é difícil. Ela tinha 10 anos quando começou essa série. Não passou 8 anos pra começo de conversa. Ela é menor de idade ali na história ainda. O Little Sam tem 4 anos, então ela deve ter uns 15. Ela tem uns 15, 16. Ai, gente, não tá certo aquilo, tá errado aquilo, tá muito ruim aquilo. E aí, tipo assim, é aquela coisa que a gente falou, é chip, é relacionamento, essa é uma coisa que desnecessária completamente pro plot da história, não avançou em bosta nenhuma o plot da história e foi só pra satisfazer os fãs. E porque provavelmente a Maisie Williams queria aparecer pelada, né? Antes todo mundo apareceu também que ela aparecer pelada. Não sei se ela queria aparecer pelada. Cara, foi... Ela podia escolher que ela não quisesse. Eu acho que ela quer mostrar que ela é mais... Agora eu sou maior de idade. Posso parecer pelada. Mas foi punk aquilo ali. Não foi legal. Eu não sei, vou botar um pouquinho das minhas reações aqui para as pessoas verem, pra verem como eu fiquei chocado com isso. Não, isso é tão errado, não. E aí o episódio quase finaliza com um momento que eu achei que a gente fosse saber só mais pra frente na temporada. Que é o Jon contando finalmente pra Dany. Finalmente. Ele descobriu o episódio passado. O Jon já contando pra Dany que ele é o Aegon Targaryen. Depois de meio que virar a cara pra ele o episódio inteiro. E daí ela sabia que tinha alguma coisa errada. E daí de novo foi na cripta. Ele recebeu a notícia de que ele era o Aegon na cripta. E ele contou pra Dany que ele na cripta, na frente do túmulo da Lyanna. E pra variar... Mamãe. Mamãe. Pra variar, a gente tem um Ex-Machina pra salvar o Jon de novo, né? Porque todas as temporadas a gente tem agora um Ex-Machina pra salvar o Jon. Né? Dessa vez foi... Até pra salvar o Jon da DR. Da discussão de relações, exatamente. Que foi a chegada da batalha dos White Walkers. Que fez com que evitasse que eles discutissem mais a fundo. Só mostrou que a Dany não gostou de saber que ele é o último herdeiro Targaryen masculino da linhagem, e também não deu tempo pro Jon dizer, eu não quero, ou eu quero dividir contigo. Não teve nenhuma dessas opções. Se ele não quer o trono do norte, por que ele ia querer o trono de Westeros? E eu acho assim, de novo, eu não tô vendo a Dany se tornando uma ameaça, uma maluca. Eu não vejo ela virando a casaca, apesar desse final estranho, esse final estranho entre os dois. Mas eu não vejo isso acontecendo ainda. Eu não tô vendo isso se desenvolvendo de uma forma satisfatória. E eu acho que ela está coberta de razão de ficar puta com o Tyrion. Sim. Não, ali não tem discussão. Foi um erro completo do Tyrion. Não é a primeira vez que o erro... Tyrion, né? Exatamente, porque a coisa de ir pro outro lado da muralha foi ideia dele e não deu certo também, porque agora a gente tá vendo os resultados. Não deu certo os resultados igual. E também foi por causa do Tyrion que aconteceu... aquilo com a Yara e a Ellaria Sand. Sim, A captura da Yara e da Ellaria Sand também. Foi culpa dele, não, tá certo? Foi isso mesmo. Eu não sei o que foi que aconteceu, por isso que eu não quero falar, entende? Eles foram tentar fazer um ataque, e aí o Euron pegou eles pela culatra. Pegou eles por trás e parecia que tinha um traidor entregando as movimentações deles. Só que foi uma ideia do Tyrion de tentar buscar os exércitos em Dorne. E aí foi nesse meio campo que o Euron pegou eles e ferrou com eles. E aí foram vários erros. E foi culpa dele, a Daenerys tá puta. Pois é. E aí o Jorah teve que ir lá dizer pra ela, não, confia nele. Pois é, mas ele não é o personagem que ele era quando ele era mão do rei em King's Landing. Onde ele fazia milagre com pouco. Ele tem muitos recursos e ele não tá sabendo utilizar isso bem.
Isso é uma legítima falta de não ser um personagem bem escrito. Novamente. Porque as pessoas não sabem lidar com os personagens bons, eles não conseguem fazer um personagem bem escrito, eles não sabem desenvolver esse personagem de uma forma coerente que não faça também ele ser um super poderoso da porra. A questão toda sempre é um personagem muito inteligente, um personagem com inúmeros recursos, com inúmeras capacidades, mas ele sempre tem que lidar com a questão da falta de mão de obra, da falta de soldados, da falta de recursos, e essa era a questão, era a inteligência do Tyrion, ele sabia lidar com isso. Como os roteiristas não se preocupam mais em colocar falta de recursos, falta de homens, falta de coisas pra equilibrar essa inteligência dele, ele se torna um personagem burro porque todas as coisas que ele tenta fazer não dão certo. Porque são ideias ridículas que não funcionariam e ninguém aceitaria em plena consciência. É um problema de escrita pra mim mais do que de qualquer outra coisa. Então a gente tem novamente esses personagens ali, o Jon tendo aquele problema. E eu acho que uma das coisas que eu queria dizer já, e eu esqueci de falar na última review, mas que eu acho que a gente esquece também de falar desse tipo de coisa porque a gente quer que o personagem se dê bem, porque ele agora é um protagonista, que é o Jon Snow. Jon Snow é o cara menos preparado pra gerenciar ou comandar alguém, e ele tá certo em querer cair fora. Ele não conseguiu ganhar dos Wildlings quando eles tiveram aquela batalha na muralha. Ele só ganhou porque o Stannis chegou de última hora e salvou ele. Era um Ex-Machina já na época, ainda que era baseado nos livros e que tinha o Ex-Machina, era justificável o Ex-Machina, mesmo assim era forçado o Ex-Machina. Ele não conseguiu ganhar, ele morreu porque ele não foi um bom comandante da Patrulha da Noite. Ele ressuscitou porque o plot disse que ele deveria ressuscitar. Aí a gente teve ele lutando na Batalha dos Bastardos e perdendo. Se não fosse a Sansa trazer o Mindinho com o exército do Vale pra salvar ele. Aí a gente teve ele perdendo do outro lado da muralha, naquela missão suicida que também não deu certo, que só foi salvo só foi salvo porque a Dany chegou ali pra salvar ele. Porque a Dany chegou de última hora pra salvar ele, e ainda perdeu um dragão com isso, e ele definitivamente não é o cara certo pra fazer esse tipo de coisa, pra fazer essas coisas todas. Ele não é um bom estrategista, ele só tem muita sorte. Quando ele joga os dados dele, sempre dá D20 e ele se salva. Porque não é possível, o cara é extremamente incompetente. E vamos ver como é que vai ser agora, porque a Dany botou o Tyrion pras grutas, não quer que ele comande exércitos, eu acho que ele é muito mais estrategista de batalha do que qualquer outra coisa, poderia ter deixado ele pra ter algum tipo de comando e ajudar os caras na defesa das armas de longo alcance, das armadilhas que foram criadas, que eu acredito que vão ser bem úteis na próxima batalha, que vai se desenvolver no próximo episódio. E é isso, eu acho. A gente tem Mormont ganhando a espada do Tarly e nada de muito significativo. Nada de muito não significativo. Teve nada de muito significativo esse episódio. Não teve nada de muito significativo. Eu só fiquei meio pra baixo porque todo mundo tá sendo tão pessimista. Ninguém acredita que eles vão ganhar. Todo mundo tá agindo. Claro, mas é porque... como se aquela fosse a última noite deles na Terra. Mas e por isso que eles ficam fazendo essas coisas a esmo, mas eles podiam estar se preparando pra batalha, sabe? Eles não precisavam ficar sentados jogando conversa fora. Tem também a cena em que o Jaime transformou a Brienne em cavaleira. Que é pra ser uma cena bem emocionante. É uma cena bem emocionante. Eu acho que a Brienne merece ser cavaleira. Eu acho que demorou, sabe? Talvez alguém pudesse ter feito isso pra ela antes, mas foi pra ter um significado maior ser o Jaime, que é uma pessoa a quem ela admira tanto. E com quem ela teve uma história tão... E que ela salvou também a vida, né? Porque como a gente disse na preview... Quando a gente disse na preview, ela ia provavelmente ser uma das pessoas que ia defender ele, ela foi lá, defendeu ele, livrou a cara dele, porque se não fosse ela, a Sansa não teria aceitado também. Então, mas eu acho que é isso, foi um episódio sem muitos eventos realmente significativos, e agora sim, no próximo episódio a gente finalmente vai ter um pouco de ação. Massa. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa review do segundo episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. Não esquece, como sempre, de dar o seu like se você gostou do vídeo, compartilhar nas redes sociais para mais pessoas virem aqui conversar com a gente sobre Game of Thrones, de deixar o seu comentário aqui embaixo, porque a gente pega daqui e do nosso vídeo da preview do teaser pro SQ ler seus comentários na quinta-feira. Então fica ligado e até a próxima. Tchau!